Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso programa de final de noite, na sua opinião. Você pode acompanhar sempre o nosso programa, participar, sugerir, criticar através das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, você está vendo agora na tela. Basta colocar programa na sua opinião. Isso é muito importante para nós porque o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite recebemos com imenso prazer o Dr. Vitor Lasti Pintarelli. Ele é geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado do Paraná. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Bom, muito obrigado. Fico muito contente de estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a terceira idade, como é a vida do idoso no Brasil, o bem-estar, as perspectivas, como a gente falava aqui um pouquinho. A realidade é uma só, né, doutor? A população está envelhecendo e o país parece que não se preparou para isso. É verdade, a população idosa é cada vez maior. Nós nunca tivemos tantos idosos na população como temos hoje e a perspectiva é que para as próximas décadas nós teremos um aumento ainda maior. Existem várias projeções que estipulam aí mais ou menos para o ano de 2040, 1 em cada 4 brasileiros terão mais de 60 anos de idade. E o Brasil, que já deveria começar a se preocupar com esse assunto há muito tempo, ainda não se adaptou de forma satisfatória. Nós temos uma matéria, por favor, pode rodar a matéria se estiver no ponto, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o Dr. Vitor. Até o ano de 2040, a população do Paraná com mais de 60 anos de idade passará de 267 mil para 541 mil habitantes. Uma tendência que acontece em todo o Brasil devido à diminuição da natalidade e o aumento na expectativa de vida. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social estima que a taxa de crescimento tem uma queda de 1,21% para 0,41% entre 2020 e 2030. Na sua opinião, as pessoas estão se preparando para envelhecer com melhor qualidade de vida? Eu acho que não. Acredito que sim. Não. Estão sim. Eu acredito que hoje algumas estão prestando mais atenção nisso, antes não. Eu acredito que sim, porque hoje os produtos naturais eles estão muito em voga, as pessoas estão indo mais à academia. Eu, por exemplo, estou indo mais à academia agora, então acho que as pessoas estão se preocupando mais também. Porque eu acredito que essa é uma preocupação hoje em dia, então as pessoas estão procurando melhorar a sua alimentação, fazendo exercício físico para prolongar os anos de vida e com saúde, né? Os jovens que eu convivo, eles não se preocupam com o futuro, como que eles vão estar daqui a alguns anos. Elas estão fazendo exercício, cuidando da alimentação, cuidando da saúde. Acho que sim, elas estão se preparando para chegar na terceira idade mais tranquilas do que as gerações passadas. Eu acho que sim, eu acho que hoje as pessoas se desempenham mais para fazer exercícios, comer direito, eu acho que estão sim. Eu pelo menos treino muito, faço atividade física frequentemente e alimentação bem saudável. Eu acho que as pessoas têm medo de fazer os check-ups, os exames todos, mas acredito que exista hoje em dia um forte incentivo, uma forte, pelo menos, ideologia colocada no nosso meio para que as pessoas se cuidem, para que elas façam exercício físico, para que todos os rótulos de todos os alimentos hoje em dia, né, é obrigação, é lei ter o que está escrito, quanto tem de sódio, quanto tem de gordura vegetal hidrogenada. Então, assim, é uma coisa que está pressionando no bom sentido a sociedade a se conscientizar. Mas na prática eu acho que ainda falta muito. As pessoas, por mais que procurem fazer alguma coisa para melhorar, as condições, né, do nosso país não oferece a nós que estamos chegando, né, na terceira idade, uma forma de nós adquirirmos uma qualidade de vida melhor para a terceira idade. Doutor, e esse envelhecimento da população? Parece que nós temos aí uma equação tanto quanto perigosa para o Brasil. A população envelhecendo bastante e a taxa de fertilidade, né, diminuindo muito também. Sim. E essa equação, em que ponto o Brasil se encontra agora?
Bom, o Brasil se encontra numa situação inédita para um país como o nosso. O Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado um país de jovens e, de fato, na década de 60, as mulheres brasileiras tinham, em média, em torno de 6 filhos cada uma. Isso era uma média, 6 filhos. Isso 50 anos atrás. E houve um rápido declínio dessa taxa de fertilidade. Na atualidade, está em torno de 1,8, 2, ou seja, são números que caíram acentuadamente e que já nos colocam numa situação até de crescimento populacional muito pequeno, em alguns lugares até com taxas inferiores àquilo que seria o mínimo necessário para a reposição da população, para garantir que a população... Qual é essa taxa mínima para a reposição da população? Em torno de 2,2, 2,3 filhos por casal. Não é simplesmente 2, é necessário um pouco mais e já estamos com valores muito próximos disso, o que nos coloca em risco de, no primeiro momento, termos uma estabilidade populacional, ou seja, não termos mais crescimento, e num segundo momento corremos o risco de ter um crescimento negativo, de que a população comece a diminuir. Isso é um problema sério para a Previdência, para o sistema previdenciário, porque para manter o sistema funcionando, mesmo com todos os senões aqui do Brasil, muita gente reclamando de aposentadoria, os valores, etc. Mas para manter o sistema funcionando, precisa ter gente trabalhando. Sim, sim. E temos uma proporção cada vez menor de jovens. E na verdade, é esse o motivo maior do crescimento da proporção de idosos na população. Como houve uma diminuição importante da taxa de fecundidade, fertilidade, não houve uma mesma proporção de nascimentos nas últimas décadas como se via nas décadas anteriores e, consequentemente, o tempo foi passando, a média de idade da população foi aumentando, as pessoas estão vivendo mais hoje em dia do que em décadas passadas e um dos resultados disso é o aumento da proporção de idosos na nossa população. Nunca tivemos tantos como agora. Isso é um fenômeno mais ou menos similar ao que aconteceu com a Europa uns 20, 30 anos atrás? A Europa, na verdade, já começou esse fenômeno que nós reconhecemos pelo nome de transição demográfica até há mais tempo. Países como a França se reconhece que os primeiros indícios da transição demográfica já começaram lá no século XIX. E isso, nesses países, foi um processo mais lento. Durou um número maior de décadas, às vezes até mais de 100 anos, e isso permitiu que países como a França, a Inglaterra, a Suécia se preparassem para ter esse aumento do contingente de idosos na sua população. No Brasil, o que nós estamos verificando é que em menos de 30 anos está acontecendo aquilo que nesses outros países levou 80, 90, 100 anos. Ou seja, nós estamos tendo que correr para nos adaptar a esse rápido crescimento da população idosa no nosso meio. E essa adaptação, doutor? Eu, como eu comentava com o senhor, eu acompanho de perto, eu tenho função, meus pais são idosos já, e a gente sabe que realmente a vida do idoso no Brasil não é fácil. Sim. Não é fácil. Mas como o Brasil... Quer dizer, uma hora o Brasil vai ter que enfrentar esse problema de frente, né? Ele vai ter que parar, analisar, falar, bom, quais as atitudes que a gente tem que tomar. Mas hoje, qual a estrutura do país? Qual é a projeção para a vida do idoso? Bom, o desafio do envelhecimento da população é um desafio enorme e que poderia ser desdobrado em vários contextos. Você já mencionou a questão previdenciária, ou seja, da onde vamos tirar o dinheiro para garantir que as aposentadorias sejam pagas para uma proporção cada vez maior de idosos aposentados. Mas o desafio não se resume a dinheiro, o desafio está em várias outras frentes. É a questão, por exemplo, da saúde, que no meu caso como médico geriatra é o meu dia a dia. Há uma necessidade de capacitação dos médicos de modo geral, dos estudantes de medicina que estão na faculdade hoje em dia, para saberem lidar não só com as doenças dos idosos, mas também com o público idoso, com o paciente idoso que tem as suas diferenças em relação ao paciente adulto jovem. São também outras questões de diversas outras naturezas, né? Por exemplo, a mobilidade urbana. E isso abrange desde as calçadas esburacadas que dificultam a vida do idoso. É terrível. Essa parte do idoso sair de casa. Ele não consegue andar 100 metros sem enfrentar um buraco. Isso não precisa. Para o cadeirante é pior ainda, mas mesmo para o idoso,
que anda de bengala, ou que tem alguma, de repente, alguma dificuldade de locomoção, até de visão, ele não consegue andar 100 metros numa via pública sem que tenha um buraco ou um degrau. Sim. E esse aspecto das calçadas é só também um dos lados desse assunto. Se nós pensarmos no idoso que dirige, é necessário também alguns cuidados especiais para que essa pessoa tenha a sua mobilidade preservada, se ela tem condições de continuar dirigindo, que o faça, mas que o faça com segurança. E para isso também são necessários alguns cuidados das pessoas que gerenciam toda a questão do trânsito. Os meios de transporte públicos, os ônibus, cidades que dispõem de metrô e outros meios de transporte público também precisam de algumas adaptações para atender às peculiaridades do indivíduo idoso. Então, a questão do envelhecimento populacional, ela realmente se desdobra em vários outros assuntos que são quase infinitos, né? Eles são tão numerosos quanto as diversas dimensões da vida humana. E nós, muitas vezes, acabamos vendo isso como algo problemático, mas eu sempre gosto de falar, quando toco nesse assunto, de que o envelhecimento populacional também tem aspectos muito positivos. Nunca antes houve a possibilidade de um convívio entre gerações tão próximo como na atualidade. Eu também sou professor universitário, dou aula na Universidade Federal do Paraná, e quando eu falo sobre o envelhecimento da população, eu sempre pergunto para os meus alunos, que são estudantes na casa mais ou menos dos 20 a 25 anos, quantos deles tiveram a oportunidade de conhecer pelo menos algum bisavô ou bisavó. E eu me surpreendo que às vezes metade ou mais da turma teve essa oportunidade, ou seja, foram 4 gerações de uma mesma família que se conheceram e conviveram. Isso, em outras épocas, era praticamente impensável. Praticamente. Mesmo porque até 50, 60 anos atrás, se eu não me engano, a perspectiva de vida do brasileiro era de 55 anos. Sim. Quer dizer, hoje, 55 anos, a pessoa está em plena atividade, está no auge da vida profissional e familiar e etc. E, quer dizer, há 50 anos atrás, essa idade de 55 anos já era considerada fim de linha. Sim. E olha, se pegarmos uma perspectiva um pouquinho maior, 100, 110 anos atrás, na época do Machado de Assis, uma pessoa de 40 anos de idade era considerado um velho. Uma pessoa de 60 anos de idade era um ancião de muitos dias. E um indivíduo de 80 anos de idade era praticamente uma relíquia histórica. Hoje em dia, nós já ouvimos com muita frequência aquele comentário de que os 80 são os novos 60, ou seja, as pessoas nos seus 80 anos de idade muitas vezes ainda estão ativas, produtivas, independentes e mantendo um estilo de vida comparável àquilo que antigamente a gente via numa pessoa na casa dos seus 60 anos, ou seja, é uma nova perspectiva do envelhecimento. O envelhecimento não precisa ser visto só sob aquele aspecto negativo de que ele representa limitações, perda de autonomia, de independência, doença. Não, dá para envelhecer com saúde, com qualidade de vida. O envelhecimento pode ser também um momento em que nós realizamos sonhos que não tivemos oportunidade de realizar anteriormente. Esse é o ponto que eu queria falar com o senhor. Como envelhecer com um certo planejamento. Hoje, para a pessoa que está na faixa de 50 anos, 60 anos, ela sabe que a perspectiva de vida dela vai ser mais de 80 anos. Mas quais os cuidados que ela tem que tomar? Quais as coisas que ela já pode ir providenciando para ter uma velhice mais tranquila, sem maiores problemas, ou pelo menos controlando a idade que vai chegando? Quais os cuidados? Olha, muito interessante que você comentou que seriam dicas aí para pessoas na casa dos seus 50 anos. É claro que é preferível que a pessoa aos 50 anos tenha essa preocupação de como que vão ser os seus próximos 20, 30 anos ou até mais, porque ela de fato pode chegar a uma idade mais avançada do que isso. Mas o ideal seria até começar a pensar nisso mais cedo, né? Como que uma pessoa aí que está entrando na faculdade, por exemplo, agora com seus 18, 20 anos, pretende chegar quando tiver lá os seus 80 anos. Que ninguém nessa cidade pensa nesse assunto. Não pensa, mas deveria pensar. Não vai ter esse problema, né? Sim. No Brasil, às vezes nós vivemos aquela já conhecida síndrome do Jorginho Gimli, que
imaginava que viveria até os 70 anos de idade, que acabou gastando aí a sua fortuna e acabou vivendo até os 88. Ele não contava com isso? Não contava com esses 18 anos a mais que ele teve. Bom, é certo que muitas vezes as pessoas deixam para pensar mais tarde e realmente é preferível pensar aos 50 do que deixar para pensar no momento da aposentadoria lá pelos seus 65, 70. Não existe uma receita de bolo. Na verdade, os cuidados que a pessoa precisa tomar para envelhecer com saúde e qualidade de vida deveriam ser tomados desde a sua juventude e passam por um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, uma prática constante, regular de atividade física. Passam também por evitar hábitos sabidamente deletérios, como o fumo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, consumo das diversas drogas que podem fazer mal à saúde, ou outros maus hábitos que as pessoas acabam adquirindo, por exemplo, não respeitar os limites do próprio corpo, não ter um tempo de sono adequado para recuperar as energias. O ideal é que desde jovem a pessoa tenha esses cuidados para que possa envelhecer com saúde, mas se ela começa a se preocupar com isso lá pelos 50 anos, antes tarde do que nunca, é melhor que tenha essa preocupação e comece a regularizar os seus hábitos, a corrigir aquilo que está errado, por exemplo, que deixe de fumar se tem esse hábito, certamente é melhor que o faça por volta dos 50 anos de idade do que se for deixar para pensar nisso já numa idade mais avançada. Doutor, muito se fala da utilização do idoso, né, no mercado de trabalho, recolocação, e tem duas vertentes, né? A gente escuta muita pessoa, não, olha, a hora que eu me aposentar, acabou, quero descansar, não quero mais esquentar a cabeça com nada, quando na verdade, muitos que pensam assim, quando se aposentam, falam, olha, eu já não aguento mais ficar em casa, eu preciso ter uma atividade, eu estou muito chateado em casa, eu nunca fui de ficar em casa, o que eu tenho que fazer para melhorar, como é que eu posso me reencaixar no mercado de trabalho? Como é feita essa apreciação dentro da medicina? Para o idoso, ele tem que ter uma ocupação, é lógico, não pode ser uma ocupação que dependa muito de vigor físico, etc. Mas para o idoso é ruim ele ficar em casa? A inatividade é ruim. O indivíduo que não planejou a aposentadoria, e aí é uma outra vertente daquele planejamento que estávamos conversando há pouco, não é só a questão da saúde, mas é a questão da ocupação, a questão de qual o rumo que ele vai dar para a sua vida e às vezes até qual o sentido que ele vai dar para a sua vida. Então a inatividade é ruim. O ideal seria que as pessoas mantivessem algum tipo de atividade por toda a vida e essa atividade poderia ser a sua atividade de trabalho? Em muitas situações, sim. Aqui no Brasil, infelizmente, o que nós vemos é que muitos idosos precisam continuar trabalhando até por uma questão de sobrevivência e às vezes até precisam desempenhar tarefas que eles já não têm mais uma condição física muito adequada para exercício delas. Agora, o ideal seria que as pessoas pudessem manter um nível de atividade compatível com a sua condição física, a sua condição intelectual. Se essa atividade vai ser o mesmo trabalho que ela desempenhava mais jovem ou não, se vai ser uma outra atividade, às vezes um voluntariado, ou simplesmente alguma atividade de lazer, alguma coisa que lhe proporcione prazer, é algo que tem que ser visto caso a caso. Mas é importante ter uma ocupação. É importante ter uma ocupação. Para o aposentado é ter não diria uma atividade, mas ele tem que se preocupar com alguma coisa, ter alguma responsabilidade. Sim. A inatividade, seja ela simplesmente o sedentarismo, a pessoa que não pratica nenhuma atividade física, a falta de uma ocupação para preencher os seus dias de uma pessoa que está aposentada, é algo que pode levar até a consequências como um quadro depressivo, uma sensação de mal-estar, uma sensação até de angústia, de ansiedade. Isso é muito comum no idoso, a depressão? Sim, é muito comum. É, dentro da geriatria, considerada uma das síndromes geriátricas. É uma daquelas condições muito comuns, muito frequentemente encontradas nessa população e nem sempre facilmente reconhecidas. Às vezes as pessoas têm visões estereotipadas do envelhecimento. Acham que é normal, por exemplo, que o idoso seja esquecido, que o idoso tenha problemas de memória e por isso às vezes confundem o que é envelhecimento normal e o que já é uma síndrome demencial, uma fase inicial da doença de Alzheimer.
Mesma coisa acontece na depressão. Às vezes as pessoas têm uma visão estereotipada de achar que é normal que o idoso seja uma pessoa que não tenha muita energia, que não tenha muito ânimo, que não tenha muito interesse nas coisas, quando na verdade isso já pode ser um sinal inicial de um quadro depressivo que pode não ser reconhecido de forma eficiente. Recentemente eu assisti a um programa, uma reportagem dos Estados Unidos que utilizava vários idosos aposentados já, na faixa dos seus 80 e poucos anos, para conversar com estudantes, com adolescentes que queriam aprender inglês. Sim. E tinham uma certa dificuldade, não podiam pagar pelas aulas. Então agora com Skype, internet, etc., esses estudantes ligavam para esses idosos e ficavam batendo papo praticamente o dia inteiro, e era ótimo para o aprendizado desse adolescente e para o dia a dia do idoso. Sim, é uma experiência formidável e, semelhantemente a essa, existem outras experiências que têm sido feitas em outros países. Por exemplo, na Holanda, eu também acompanhei uma reportagem recente sobre um programa de hospedagem de jovens, de estudantes, que também teriam um pouco de dificuldade financeira para custear a hospedagem nas cidades em que eles estão fazendo faculdade, e aí eles são recebidos em casas de repouso para idosos e ficam morando lá uma temporada, e eles não pagam o aluguel do quarto que eles ocupam, mas eles têm que retribuir na forma de uma espécie de trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário pode ser na forma, por exemplo, de acompanhar alguns idosos num passeio. Interessante. Fazer algum outro trabalho na própria casa, acompanhar numa consulta médica. E é uma forma de integração que facilita para o jovem aquilo que ele precisa naquele momento, que é a moradia. E para os idosos também proporciona companhia, proporciona oportunidade de convívio com outras pessoas, e os relatos que eu recebi desse tipo de experiência são excelentes, tanto para o idoso como também para os jovens. Doutor, uma dúvida que muitas famílias questionam. Olha, os meus pais já têm uma certa idade, estão em casa, estão sozinhos, estão tristes, eu não tenho tempo de ir para lá, porque nessa correria a pessoa trabalha, tem a vida dela, tem a família, tem escola, filhos, tem o trabalho. E às vezes a pessoa fica naquele dilema: valeria a pena eu colocar os meus pais, ou um dos meus pais, num local específico para idosos, que lá pelo menos ele vai ter alguma companhia? Ou será que, ao ser retirado da casa dele, ele vai se sentir pior ainda? Com relação a isso, existem diferentes tipos de lugares para onde esses idosos poderão ser levados. Quando nós falamos uma instituição para idosos, a maioria das pessoas já pensam asilo, e asilo aqui no Brasil é uma palavra que tem um certo estigma. Verdade, verdade. Quando, na verdade, existem várias modalidades diferentes de instituições. Existem, por exemplo, os centros-dia, que são locais para onde o idoso pode ser levado, por exemplo, de manhã cedo, passa o dia, pode ter uma série de atividades que são realizadas lá, faz as refeições e é levado de volta para casa à noite. Uma comparação não muito apropriada, mas que de vez em quando a gente ouve essa expressão sendo usada, é de que o centro-dia seria, entre aspas, a creche do idoso. E muitas vezes é uma instituição que atende bem a necessidade de determinadas famílias, que não querem deixar o idoso sozinho em casa, às vezes não tem condições de ter uma pessoa da própria família ou um cuidador contratado para ficar com esse idoso. O centro-dia pode atender a muitas dessas necessidades. E a outra situação, a outra modalidade de instituição seria a Instituição de Longa Permanência para Idosos, a ILPI, que seria o termo técnico mais adequado para aquilo que nós conhecemos pela palavra asilo. As ILPIs também existem de várias modalidades, tamanhos, tipos. Algumas delas são separadas por sexo, então só moram senhoras, em outras só moram senhores. E em alguns países, até por questões culturais, são instituições que já existem há muitos anos, há muitas décadas, e os idosos de determinados países já se planejam para, a partir de uma determinada idade, voluntariamente irem morar nessas instituições. Aqui no Brasil, isso não é ainda algo muito comum na nossa cultura, mas aos poucos a gente percebe que as casas de repouso, as ILPIs de modo geral, são uma necessidade cada vez maior
no nosso país, e aos poucos a gente percebe também que aquele estigma em torno desse tipo de instituição vai sendo superado, até porque colocar um idoso para morar numa dessas casas não significa o abandono dessa pessoa. A família pode e deve permanecer próxima. Porque também não adianta nada você deixar o idoso em casa, estar na casa dele e ficar sem visitar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. O abandono é igual. Sim, sim. E numa casa de repouso, muitas vezes o idoso acaba tendo uma melhor condição de que as suas necessidades sejam atendidas, principalmente se for uma pessoa que já tem um certo grau de dependência, que às vezes a própria família já não tinha mais condições, por mais esforço, carinho, dedicação que essa família tivesse, muitas vezes já não tinha mais condições de continuar atendendo às necessidades dessa pessoa. Quer dizer, seriam casos que mereciam uma avaliação melhor para se estudar o que efetivamente seria melhor para a vida do idoso. Sim, sim. É uma decisão sempre delicada, mas estudando caso a caso, nós conseguimos, muitas vezes, um sucesso muito grande nisso. Tem algumas situações, alguns pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, que a família e eu também tínhamos algum receio de como seria a adaptação, e muitas vezes nos surpreendemos. Pessoas que imaginávamos que teriam alguma dificuldade para se adaptarem a esses ambientes e que tiveram uma adaptação muito melhor do que as nossas expectativas. Doutor, voltando ao tema do crescimento da população, né? A produção me passou aqui que a cidade de Curitiba, a partir de 2030, o estado do Paraná, desculpe, já estaria previsto uma estabilidade no crescimento populacional na faixa de 12 milhões de habitantes e assim continuaria até 2040. É o que nós prevemos também numa outra proporção para o Brasil. No Brasil, a estabilidade da população, segundo os institutos de pesquisa, deve ser alcançada mais ou menos por volta do ano de 2050. O Paraná, a gente já tem uma condição mais parecida com países mais desenvolvidos. E certamente nesse número de 12 milhões de habitantes teremos aí uma elevada proporção de idosos. Isso que eu ia perguntar, uma boa parte já vai ser idoso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Temos uma projeção de que no Brasil, por volta do ano de 2040, 27% da população terá acima de 60 anos. E um dado que é derivado desse é que dentre essa população de idosos, 1 em cada 4 idosos terá acima de 80 anos de idade. Ou seja, a proporção de brasileiros com mais de 80 anos de idade chegará perto de seus 6, 7% da população com mais de 80 anos. É um número muito grande. E o Brasil tem que se preparar para isso. Exatamente. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não abordei, por favor, fique à vontade. Bom, eu primeiramente queria novamente agradecer essa oportunidade de ter essa conversa, de participar aqui do seu programa e quero deixar como recado final que todos nós temos que nos programar para o nosso envelhecimento. Nunca é cedo demais para começar a pensar em como pretendemos chegar aos nossos 60, 80, 90 ou 100 anos. Não sabemos como será o dia de amanhã, temos todos que nos preparar para uma velhice que potencialmente vai ser cada vez mais longa e estejamos todos preparados. As decisões que nós tomamos na nossa juventude muitas vezes terão projeção e efeito no período da nossa velhice. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Bom, muito obrigado. O nosso programa de final de noite, na sua opinião. Boa noite.